Capítulo 69. Uma coexistência desconfortável. O cheiro da morte permaneceu em Crowham farmacêutico. Gritos curtos e intensos ecoaram por toda parte. O braço parcialmente regenerado de Gília era de cor avermelhada, com formas grotescas descamando como escama reptiliana. Incapaz de suportar a coceira, Gília se ajoelhou e começou a se coçar. Lara apagou o cigarro que fumava. Do lado de fora da janela aberta, o cheiro salgado da cidade portuária entrava. Ela sentiu desgosto. Quando ela se estabeleceu nessa cidade, ela teve um vislumbre de esperança do que talvez, apenas talvez, pudesse escapar dessa vida. Mas agora, talvez a estupidez de Gília a tenha deixado sem palavras. Ou talvez ela tenha ficado chocada com o ridículo de tudo isso. Enquanto ela olhava para ela em silêncio, a fadiga invadiu seus olhos. Como ela iria matar todo esse tempo que ela mimava e apaziguava esses idiotas? Quanto tempo ela mais teria que continuar? Eu vi que você fez algo muito interessante. Lara se esforçou a deixar escapar com o rosto inexpressivo e desprovido de qualquer interesse. Se ela fosse dar alguma explicação a séria, era sensato deixar Gília falar primeiro antes de arrancar os lábios. Ah, tanta coceira, por que coça tanto? Gília rolou no chão, sentindo um estético imaginário rastejando por todo o seu corpo. Lara observou sem reagir nenhuma vez à travessura de Gília e usou seus poderes levemente com aborrecimento. Lara estendeu a mão com a palma aberta na direção de Gília e rapidamente a fechou em punho. Os músculos de Gília imediatamente se contraíram e enrijeceram. Seu corpo se dobrou bizarramente e ela perdeu o controle de si mesma. Incapaz de falar, cada parte do seu corpo enrijeceu, quase transformando numa tábua de madeira. Gília mal conseguia mover os dedos dos pés. Lara caminhou na frente dela, apoiou-se em um joelho e sentou-se perto da sua cabeça por um momento. Seus pés não faziam barulho enquanto ela se movia. Era como se ela estivesse flutuando, invisível. Agora deixe-me perguntar novamente. Por que você não deu um relatório? Ela perguntou novamente, gentilmente. No entanto, Gília não conseguiu abrir a boca. Lara pareceu perceber algo e liberou a paralisia apenas na boca de Gília. Gília começou a respirar com dificuldade, o rosto azulado pela falta de oxigênio. É para você responder agora. Bem, a situação era muito urgente. O horror brilhou nos olhos de Gília. Estava amarrada e aterrorizada. Seu corpo parecia imóvel, mas parecia que ela estava sendo arrastada por uma enorme corrente. Por que eu sou tão fraca? Por que eu não posso vencer? Gília engoliu as palavras impotentes e amargas que nunca poderia pronunciar, seu rosto ainda implorando por vida. Mas Lara não era uma tarefa simples e nenhuma pessoa que se apaixonaria por Gília de duas caras. Matar você não mudaria nada. Por que você acha que estou mantendo você viva? Lara pressionou levemente a garganta de Gília, apenas com o indicador e o polegar, e ela começou a vomitar. Seu corpo estava paralisado e sua vida estava agora nas mãos de Lara. A razão que a manteve ativa todo esse tempo parecia desaparecer em um instante. Me ajuda, me ajuda. Gília sempre esteve de olho na posição de Lara. Na realidade, porém, Lara era perfeita demais para ser superada. Sua força era muito maior do que a de Gília. Gília só estava interessada em prolongar sua vida e obter a vida eterna com esplendor. Ela já teve esse desejo em alta conta, mas Lara parecia ter se cansado dele. Você é apenas igual a Axia, provavelmente não durará muito. Mas já que você não pode nem servir como substituta, qual é o sentido de eu mantê-la viva? Lara se perguntou se deveria realmente matá-la. Matá-la e seguir em frente sozinha parecia ser mais limpo e favorável. Lara considerou isso seriamente. Estou entediada. Estou entediada. Ela tinha que viver? Havia uma razão para fazer isso? Ela não conseguia se lembrar de como era ser humano. Ela também não conseguia se lembrar por que suportou tudo isso. Gília, com sua vida mais inútil do que de uma praga, estava morrendo em suas mãos. Mal aguentando, seu pescoço quebrou como uma flor murcha. Sua cabeça caiu antes que ela pudesse fechar os olhos e seu pescoço estava torcido em uma torção grotesca. Lara olhou para ela secamente. O que você está pensando agora? Ao ouvir uma voz indesejável, Lara ergueu levemente a sobrancelha e se virou. Boba! O lobo fedorento estava sorrindo, mostrando suas presas sujas como sempre. Gília olhou para seus irmãos da pousada que o encaravam como ele fosse algum tipo de intruso ou melhor, como um traidor. Ele deu um passo para trás e Khan fez o mesmo. Apenas o inocente Camille, que nunca havia experimentado algo assim, permaneceu com Ruslan ainda nas costas. Como um dano colateral nessa situação, Camille não teve muita influência, mas foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ah, não fica aí parado. Discuta se for, brigue se for. Quanto tempo mais vocês vão ficar aí olhando um para o outro? A noite toda? Já ficamos acordados a noite toda. Gui respondeu enquanto esfregava desajeitadamente a nuca. Isso irritou Camille e ele olhou feio para Giri. Ele estava apenas brincando para tentar amenizar a situação, mas Giri só percebeu mais tarde que ele só estava piorando a situação. Cuidando de Ruslan, que havia adormecido, Khan finalmente estudou a expressão do rosto dos irmãos. Por que você não estão na cama? Izzy mordeu os lábios diante de um tom casual da voz de Khan de sua pergunta absurda. Ele não sabia se Khan era ignorante ou apenas burro. De qualquer forma, ele não gostou.
Izzy ignorou o que Khan disse e aproximou de Camille. Faz algum tempo. Não é realmente um momento para gentileza, você não acha? Não, mas algumas coisas simplesmente precisam ser feitas. Izzy respondeu com indiferença quando inclinava a cabeça para o lado. Ele não via Camille há algum tempo e achou difícil se ajustar. Vários anos atrás, Camille mal chegava aos ombros, mas agora ele era um homem grande. Desde quando você ficou tão alto? Você nunca foi mais alto do que eu. Eu ainda tenho aquela personalidade espinhosa também. Também éramos semelhantes nesse aspecto. Najak sorriu com a resposta de Camille e Enzo olhou para ele. Se ele não ia ajudar, então talvez não deveria sorrir. Najak simplesmente se divertiu com a semelhança da sua personalidade. Eu estava preocupado, Gui. Disse Najak com a voz mais fria que o normal. Najak deve ter ficado preocupado e chateado a noite toda, mas controlava habilmente suas emoções. Eu não queria arrastar vocês para isso. Eu sei, nós também não. Como quando cuidaram de Axia. Obrigado, Najak. Nós íamos ir atrás de vocês se tivesse notícia até o amanhecer. Não sabia que vocês entrariam pela janela do segundo andar. Quando Najak falou quase de brincadeira, encolhendo os ombros, Giri relaxou um pouco. Najak não gostava de conversa fiada e todos sabiam que ele estava apenas tentando amenizar a situação sempre que o fazia. Vocês não estão feridos, né? Todos estão bem? Teio, parado atrás de Najak, espiou para estudar seus irmãos. Giri deu um tapinha na cabeça de Teio, avisando que estava bem. Com a cabeça nas mãos de Giri, o mais novo do grupo, Teio, olhou para Camille que ele não via há muito tempo. Ele era apenas um ano mais velho, mas a diferença de altura entre eles era tão impressionante que feriu o ego de Teio. O que é? Camille perguntou a Teio, irritado. Eu não disse nada. Teio olhou para ele com seus olhos castanhos arregalados de inocência, deixando Camille ainda mais desconfortável. O olhar inocente em seu rosto dissipou estranhamente qualquer irritação que pudesse estar aborrolhando. Incomodado com a forma como tudo isso o fazia sentir, Camille virou-se para Ruslan. Ah, de qualquer forma, você poderia colocá-lo na cama? Por que está tão magro? Por que está desnutrido? Ele disse quando percebeu uma rã se aproximando de Ruslan e olhando para ele com preocupação silenciosa. Não se preocupe, ele está apenas dormindo. Ele se esforçou um pouco demais. Disse Khan em um tom indiferente. Khan tranquilizou Marran, omitindo deliberadamente a parte sobre Ruslan usar sua furtividade para entrar na prisão do vampiro. Quando Marran saiu levando Ruslan para o quarto onde ele havia dormido, Izzy perguntou diretamente a Giri sem esconder sua preocupação. Então, o que vamos fazer agora? O que você quer dizer? Sobre o quê? Claro, a resposta que ele recebeu de Giri nunca foi o que ele queria ouvir. Vamos todos morar juntos de agora em diante? Foi assim que sua coexistência desconfortável começou naquela manhã. Mais 3 lugares foram colocados ao redor da mesa de café da manhã da pousada, que já estava lotada de meninos. Simão e Joana pareciam gostar do que consideravam um clima turbulento e animado, mas isso era porque não tinha ideia do que estava acontecendo. Não só na hora das refeições, mas até na hora do chá, que era o horário preferido de Joana, os irmãos ficaram quietos e passavam o maior tempo tentando ler a mente um do outro. Eles ainda pareciam cautelosos um com o outro, exceto Khan, que ocasionalmente respondia aos comentários dos pais, e Giri, que geralmente conduzia a conversa. Só quando Simão e Joana saíram para a caminhada matinal incentivando os jovens amigos a conversarem entre si, é que Camille, que havia ficado quieto a manhã toda, quebrou o silêncio. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Estranho? Ele foi o primeiro a responder. Por que eles não apareceram? De que você está falando? Lara. Ele lembrava o nome dela de cor. Ela era a segunda vampira com maior classificação e era responsável por quase tudo relacionado às Irmãs do Capuz Vermelho sob a liderança de Tyson. Achei que ela ia aparecer. Foi uma boa oportunidade para ela se livrar de todos nós e ela estava no comando da prisão. Mas é estranho. Por que ela não apareceu depois de tudo isso? Nada disso agradou Camille. Ele resgatara seus companheiros lobisomem e agora estava seguro, mas parecia que havia feito apenas metade do trabalho. O que eles estão fazendo? Ele murmurou ansiosamente. Então, o celular no bolso de Camille começou a tocar. Era Luz.